Nós falamos sobre a questão da feminilidade, além do seio, cabelo, né? No processo do tratamento do câncer, a gente perde o cabelo. E eu passei por uma experiência, tá? Eu provoquei até em amparo a uma amiga que nós perdemos em 2020, 2021. E em 2020 eu raspei a minha cabeça, um processo tanto terapêutico, que eu me preparei para isso antes, eu fiquei carequinha, raspei na navalha. E me deram o câncer de presente. Gente, é um processo louco, muito louco, emocionalmente falando. Por isso que é importante a gente entrar com um processo terapêutico logo no início, porque é um choque, seu mundo acabou, você não quer fazer mais nada, para poder passar, experimentar essa percepção de como que as pessoas nos veem, como nós nos sentimos, perdendo um símbolo de feminilidade. Uhum. Raspei a cabeça, passei por todo o processo. Eu vou confessar, eu me senti um mulherão. De vez em quando me dá na louca de querer fazer isso de novo. Mas eu realmente estava ficando careca, né, um processo emocional, eu estava ficando careca e eu precisei fazer uma renovação, tanto terapêutica, emocionalmente, quanto física. Mas o jeito que as pessoas me olharam, gente, sem gozação nenhuma, eu estava fazendo um exame, precisei ir para Piracicaba, porque o médico fazia o exame lá, e para fazer o exame precisaram funcionar uma veia. E não estavam conseguindo. A enfermeira que estava comigo, ela não estava conseguindo. E chamou, então, uma outra enfermeira. E, até então, não chamei atenção o suficiente para perguntarem. Mas a enfermeira que entrou, ela olhou, percebeu que eu estava careca, ela baixou o olhar, posicionou a minha veia. A hora que ela terminou o processo, sem olhar para mim, ela perguntou... A senhora, quanto tempo faz que a senhora está fazendo o tratamento contra o câncer? Eu falei, ô linda, eu não estou fazendo o tratamento contra o câncer. Eu falei, eu não preciso, né? Não precisei. Ela se afastou de mim imediatamente, largou a mão, deu um passo para trás e... Como assim? Então, por que você está de cabeça raspada? Eu tive que responder. Porque, assim como você, eu também já fui julgadora e com as crenças que me limitavam. Eu não preciso do cabelo para dizer que eu sou mulher. Eu sou mulher e pronto. Não é mais, para mim, não se tornou, deixou de ser um símbolo de feminilidade. Aí nós reparamos que no processo terapêutico, quando nós estamos tratando as mulheres que passam por esse processo, então a gente vem suplementando aquilo que precisa ser suplementado, fortalecendo o emocional dela, o cabelo nasce mais forte, mais rico. Dani, eu vou aproveitar seu gancho para trazer na discussão, na conversa, uma outra realidade que é tão dolorida, que é muito, muito conjunto disso que você falou, que é a falta de empatia dos companheiros. Não é? Como a Dani comentou aqui no começo, não é só com relação ao câncer de seio, não, tá? A gente sabe muito bem disso. E aí eu vou chamar a atenção de todos os homens que estão assistindo a gente. Se você é mulher, tem um homem aí, faz ele assistir pelo menos esse trechinho aqui. E vai ter um corte dessa parte aqui também. É importante. O que mais a gente ouve falar de mulher e ex-mulher que recebe o cara que está doente, vai cuidar até o final da vida dele. E o que mais a gente ouve dizer junto com isso, que quando a mulher está doente, não precisa nem ser uma doença tão grave quanto o câncer, a primeira coisa que faz, o cara abandona e arranja uma novinha, ou uma outra, sabe? Para, gente, não dá mais. É preciso que a gente perceba que em pleno século XXI, não dá mais para viver dessa forma. Ou você dá valor para quem está do seu lado, e aí, como diz a promessa lá, seja na igreja, seja no cartório, juntos na saúde e na doença, sabe?
isso vira um mal a mais que vai atingir a mulher. Porque a rejeição é uma das piores doenças que o ser humano carrega, sabe? A rejeição é uma das piores doenças que o ser humano carrega, sabe? E tem pessoas que, estamos unidos pelo amor, bem bom, não sei o que e tal. Na hora que a pessoa mais precisa, a outra simplesmente afasta. Eu acho que é de uma crueldade, ou de uma desumanidade, literalmente, e afeta isso. Afeta o estado da pessoa. Qualquer doente que percebe que o outro rejeita, essa doença, ela vai ser... O prognóstico é muito vai ser pior, ruim, né? Vai ser pior. Eu penso nessa colocação, e aí a gente pode até discutir, porque a mulher como um todo, as mulheres têm uma culpa muito grande de tudo. E aí, tipo, ela sempre... Olha, Elisa, Paulo, gostei. Para quem não sabe, o Paulo, ele também já passou por esse processo, porque ele é o companheiro da Dani. É só pagar para colocar para ser legal. Isso aí mesmo. Isso é perfeito. E a mulher, nessa questão, ela já se culpa só pelo fato de ser mulher, a gente já tem um monte de culpa. E quando ela adoece, apesar de câncer não ser contagioso, a mulher não procurar ter um câncer e ter tudo isso, ela se culpa por ter o câncer. Ela se culpa por ter que fazer a quimioterapia e vai perder todos os pelos. Ela se culpa porque vai ter que fazer uma mastectomia e vai colocar. Gente, vocês sabiam, para quem não sabe, os mais novinhos, vocês sabiam que a Angelina Jolie, ela tirou totalmente o seio, tirou o útero, tirou os ovários para sequer ter chance de ter câncer de ginecológico, de mama ou ginecológico, porque a mãe dela tinha tido, a irmã tinha tido e ela poderia ter. Então é daquela coisa assim, quem olha para a Angelina Jolie continua ela linda, maravilhosa, com peitão. A prótese dela foi boa, hein, Paulo, falando nisso. Para ela não correr o risco de sofrer tudo aquilo que a mãe dela sofreu, que a irmã dela sofreu, que as tias sofreram. Então, gente, ela não deixou de ser menos mulher. Então, é muito triste essa rejeição que a gente vê as mulheres colocando. E como Elias falou, né? Aparece alguns ex-maridos que voltam para casa, né? A novinha larga ele, aí ele volta para eles cuidar dele quando ele está doente, quando ele está cacarento lá. E é estranho isso, né? Pegando o gancho ali do que o Elias falou a respeito do processo de rejeição, gente, eu fiz uma experiência social, raspando a minha cabeça. De maio de 2020 até julho de 2020, eu mantive a minha cabeça raspada. A última vez que eu passei a navalha na minha cabeça foi dia 15 de julho. E a partir daí eu deixei meu cabelo crescer. Natural, sem pintura, do jeito que tá, vai. É estranho como eu fui rejeitada dentro de uma comunidade, porque eu estava de cabeça raspada. A primeira coisa que eu recebi ligação, pessoas surgiram do nada questionando a respeito da minha saúde. Aí eu fui clara, como falou o Paulo, eu gosto de encher linguiça, né? Ele falou na época, fui explicar o processo terapêutico e que eu precisava fazer uma renovação celular. E as pessoas simplesmente se afastaram com medo de eu estar com câncer e não querer revelar. Se afastaram. Assim como essa enfermeira, né? Algumas pessoas outras se aproximaram, que a gente não tinha contato já há algum tempo, se aproximaram, eu expliquei o processo, poxa, legal, ainda bem que não é nada, maravilha. Se eu te falar que duas pessoas vieram me visitar, na certeza de que eu estava em processo de tratamento contra o câncer, e outras, assim, de eu entrar no ambiente e as pessoas se afastarem.
Não aconteceu. Mas também não chegaram a pensar que você tinha mudado de religião, não? Me crucificaram de tudo que vocês quiserem. Pode escolher, né? E lembrando que 6 meses antes, 6 ou 8 meses antes, eu passei por um processo de enfermidade que ninguém descobriu o que era na época. Hoje, pelos exames, os médicos sabem que o que eu tive foi o Covid, antes mesmo de começar o processo de diagnóstico. Eu fiquei 4 meses sem falar porque eu não tinha potencial respiratório para isso.